Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre literatura. Então, na aula passada, nós falamos sobre Barroco, capítulo 6, módulo 6, né? E hoje nós falaremos sobre arcadismo, que também está aqui no módulo 6. Então, vamos lá. O arcadismo foi um movimento literário que aconteceu no século XVIII como uma espécie de resposta à literatura barroca. Por que uma resposta? Porque o barroco ele apresentava uma linguagem bastante rebuscada, né? O arcadismo, por sua vez, já vai buscar uma vida, uma linguagem mais simples, assim como uma vida mais simples, né? A ornamentação, ela fazia parte, né? Era uma característica do barroco. Então, é muito comum que na literatura, uma escola literária, ela proponha característica, proponha temáticas diferentes da escola literária anterior. Então, continuando. O arcadismo foi um movimento literário que aconteceu no século XVIII como uma espécie de resposta à literatura barroca, que havia buscado conciliar valores medievais e renascentistas. Foi bastante influenciado pelo Iluminismo, movimento de renovação intelectual cujos participantes fizeram fortes críticas ao Estado absolutista e defenderam a igualdade de poderes. Isso tudo em meio ao avanço industrial da Europa, quando estavam em alta a burguesia e seus valores sociais, políticos e religiosos. Portanto, o cenário em que a literatura árcade floresceu era aquele que valorizava o desenvolvimento das ciências e do pensamento filosófico como formas de combater a ignorância e a tirania. Em termos políticos, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram basilares na Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, movimento que alterou de modo profundo as relações entre opressores e oprimidos. Então, nós sempre começamos as aulas de literatura falando sobre esse contexto histórico, né? Porque ele influencia também essa produção literária. A palavra arcadismo faz referência à Arcádia, que é uma região da Grécia Antiga habitada principalmente por pastores de ovelhas. E esses pastores vão fazer parte, né, da literatura árcade. Com o intuito de resgatar o estilo dos poetas clássicos, razão pela qual o movimento é também denominado neoclassicismo, então o arcadismo ele também é chamado de neoclassicismo, né? Esse neo significa novo. Então, o novo clássico é uma retomada a esses valores clássicos. É também denominado neoclassicismo na Europa. Não, me perdi, peraí. Razão pela qual o movimento é também denominado neoclassicismo. Na Europa surgiam as Arcádias, espécies de academias literárias, né, que agregavam poetas dispostos a discutir e determinar, então, uma espécie de organização, né, os princípios comuns que deveriam nortear a produção literária de então. As manifestações artísticas procuravam combater a mentalidade religiosa e o estilo pomposo do barroco, com a proposta de uma linguagem mais simples. Então, o arcadismo apresentava uma linguagem mais simples. Como eu falei, a linguagem do barroco era uma linguagem rebuscada, a gente até tem um nome para isso, que é cultismo, né? Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, com a proposta de uma linguagem mais simples, mais objetiva e mais racional, que resgatasse o equilíbrio do classicismo do século XVI. A literatura árcade expressou esses novos ideais principalmente por meio do poema, com o que buscou defender uma sociedade mais igualitária, mais justa e simples, diferente da sofisticação que imperava nas cortes europeias e da estrutura de poder instalada nos regimes absolutistas. Então, em termos formais, os poetas árcades defendiam a simplicidade das formas como recurso para imprimir objetividade aos textos, em contraposição aos excessos da literatura barroca. No que diz respeito às questões estilísticas, a literatura árcade é marcada pelo resgate de marcas próprias do neoclassicismo, como, por exemplo, presença da mitologia pagã greco-romana. Uma das características mais marcantes dos poetas árcades é o pastoralismo, ou seja, a identificação dos poetas com pastores, com a vida pastoril
e cujas musas eram identificadas com pastoras. Então, os sujeitos poéticos, eles se passavam, né, por pastores, para dar mais verossimilhança, né, para que houvesse uma sintonia maior, né, entre o sujeito poético e entre a poesia. Por essa razão, os poetas assumiram pseudônimos pastoris como convenção literária, e o eu lírico presente nos poemas também assumia essa personificação de pastor. Ao dirigir-se à musa, né, a mulher amada, idealizada, o eu lírico ou o sujeito poético, né, confessa o seu amor, mas de um modo pouco pessoal ou subjetivo, numa afirmação do convencionalismo amoroso, que estabelece um certo padrão na manifestação dos afetos, mais voltado à exaltação da pureza e à valorização da ingenuidade e da beleza, razão pela qual, segundo alguns críticos, tem-se a impressão de que não há muitas variações emocionais de um poema para outro. Ou seja, já que existia esse padrão, né, nessa manifestação dos afetos, havia a impressão, então, de que era sempre, né, essa emoção era sempre muito parecida. Então, seguindo essa proposta, os temas mais presentes da literatura arcade são. Então, nós temos aqui o bucolismo, Fugere Urbem, Carpe Diem e Locus Amoenos. Então, o que é o bucolismo? Consiste na exaltação da natureza. Então, é a exaltação da natureza e também a contemplação do modo simples e harmônico da vida campestre. Então, eu exalto a natureza, né? Eu assumo essa natureza, eu contemplo essa natureza de uma maneira simples e harmônica, né? Então, o homem ele consegue uma harmonia com ele mesmo através da natureza. Fugere Urbem significa fuga da cidade. Então, a cidade ela tem aqui um ponto de vista, a cidade é um lugar ruim, né? E o campo é um lugar bom para se viver. Então, fuga da cidade. Propunha o distanciamento da superficialidade e futilidade da vida urbana, o que poderia estar relacionado à simplicidade material, mas com riqueza espiritual. Aurea mediocritas, vida medíocre, simples. Depois temos o carpe diem, né, que significa aproveite o dia, goze o dia, que consiste no princípio de usufruir ao máximo do tempo presente, reafirmando o eu lírico sua intenção de viver a vida presente, gozando da vitalidade da juventude, ou seja, o carpe diem, ele consiste na ideia de que se deve aproveitar a vida agora, né? Porque ela passa rápido, se deve aproveitar a juventude. E depois temos aí locus amoenos, lugar ameno, que remete à ideia da natureza como refúgio, como um lugar tranquilo, no qual reina a paz, reina a harmonia, né? Então, a harmonia uma característica, né? É um estado, né, propício à fruição da vida, ao encontro dos amantes e à relação harmoniosa com a natureza. Então, se as pessoas devem fugir da cidade, elas devem fugir da cidade para o campo, né, que é um lugar ameno, é um lugar tranquilo para se viver. Agora, vamos falar sobre o arcadismo especificamente no Brasil, né? Então, o que estava acontecendo no Brasil nesse momento? O arcadismo encontra solo fértil para se desenvolver o arcadismo encontra solo fértil para se desenvolver no Brasil como estética artística e literária na segunda metade do século XVIII. Em termos político-econômicos, nesse momento a colônia passa por significativas mudanças, entre elas a transferência do centro econômico do Nordeste, especialmente, né, da Bahia, para o Sudeste, especificamente Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesse cenário, em várias cidades mineiras, como Vila Rica, São João del Rei, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo, houve um expressivo crescimento urbano e a economia girava em torno da extração e comércio do ouro e de outras riquezas, como pedras preciosas amplamente utilizadas na luxuosa ornamentação de igrejas decoradas no estilo barroco. O Rio de Janeiro tornou-se capital da colônia em 1763, onde se ergueram os principais museus, bibliotecas, palácios. Então, a gente já começa a observar aqui essa vividez, né, do conhecimento, né? Museu, biblioteca, palácios e igrejas do Brasil colônia. Em Minas Gerais, especificamente na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto,
a vida cultural respirava os novos ares que circulavam pela Europa, uma vez que muitos jovens brasileiros iam a Portugal para estudar e voltavam carregando ideias relacionadas ao iluminismo, o que propiciou o desenvolvimento de um dos movimentos mais significativos, que visava a independência do Brasil da coroa portuguesa, a Conjuração Mineira. Então, comumente, né, esses jovens brasileiros que, logicamente, faziam parte de famílias que tinham dinheiro, né, iam a Portugal, iam para estudar, e quando eles retornavam ao Brasil, eles haviam tido contato, né, com essas ideias relacionadas ao iluminismo, né, ao conhecimento, essas ideias revolucionárias, traziam para cá, né, e isso propiciou o desenvolvimento de um dos movimentos mais importantes que visava a independência do Brasil da coroa portuguesa, que ficou conhecido como Conjuração Mineira. Esses eventos são importantes porque vão se refletir na produção literária desses escritores, que, entre temáticas tipicamente árcades, também poetizaram as agruras da prisão e do desterro. De acordo com alguns críticos literários, Antônio Cândido, né, um famoso crítico, em seu livro A Formação da Literatura Brasileira, diz que, nesse momento, ou seja, aqui no arcadismo, ele começa a perceber, né, ele diz que começa a se delinear, a se formar a vida literária genuinamente brasileira, ou seja, para Antônio Cândido, né, e nem todos vão concordar com ele, o que acontece? Para ele, aqui no arcadismo, é que começa, né, a nascer, a se delinear, a se formar uma literatura de fato brasileira, né? Ok. Os poetas árcades brasileiros, seguindo os ideais da Arcádia, adotaram pseudônimos pastoris. Quais são esses pseudônimos? Cláudio Manuel da Costa intitulava-se Glauceste Saturnio, Tomás Antônio Gonzaga, Dirceu, Basílio da Gama, Termindo Cepílio, Alvarenga Peixoto, Eureste, Fenício, e Silva Alvarenga, Alcindo Palmireno. A lírica Árcade, vamos falar então um pouquinho aqui sobre Cláudio Manuel da Costa. O poeta mineiro foi o introdutor do arcadismo no Brasil, com a publicação do livro Obras Poéticas em 1768. Ele foi preso em 1789, acusado de participar da Conjuração Mineira e morreu na prisão. Considerado um grande sonetista, ou seja, soneto, não existe só essa forma, mas a forma mais famosa é aquela que apresenta 2 quartetos e 2 tercetos. Escreveu poemas líricos para os quais usava o pseudônimo de Glauceste Saturnio, e poemas satíricos com o pseudônimo de Doroteu, como aparece mencionado em poema do amigo Tomás Antônio Gonzaga. Nos sonetos, ele apresenta técnica e linguagem apuradas, com uma clara influência da lírica de Camões, né, que é esse escritor português. E a temática gira em torno do bucolismo, que são as características que nós falamos acima, né? Bucolismo, pastoralismo, da natureza como refúgio, e ainda dos temas de ordem reflexiva, como as contradições da vida, a necessidade de aproveitar a vida, que é o carpe diem, né? E a fugacidade do tempo, que oscila entre o tempo que foi e o tempo que é, ou seja, a fugacidade do tempo, esse tempo que passa muito rápido, né? O sentimento amoroso também é bastante presente em sua poética, que geralmente evoca a musa identificada como Nise, caracterizada como uma pastora bela e perfeita como a natureza, para cantar o seu sofrimento amoroso em razão de um amor não correspondido. Ou seja, essa perfeição ela se aplica não só à natureza, mas também se relaciona a essa pastora, né? Também estão presentes na lírica do poeta a menção a outras musas, deusas e ninfas, num claro resgate de ideais greco-romanos próprios do neoclassicismo, né? Ou seja, essa referência a musas, a deusas e ninfas é uma maneira de retornar, então, a esse classicismo, né? Por isso o nome neoclassicismo. Além da lírica, escreveu também o poema épico. Então, o poema épico, nós já falamos sobre epopeia, né? Então, por exemplo, Ilíada, Odisseia são exemplos de epopeias, são histórias que narram grandes feitos, né, que apresentam um herói. Então,
O poema épico intitulado Vila Rica, considerado com maior valor histórico do que literário, é o que nós falamos sobre o quentismo, né? No qual aborda a descoberta das minas, o desenvolvimento dos centros urbanos, especialmente a fundação da cidade de Vila Rica e revoltas locais. Agora, Tomás Antônio Gonzaga. A poética de Tomás Antônio Gonzaga é genuinamente uma expressão do estilo Arcade e também um prenúncio da estética romântica. Nela, o bucolismo, o sofrimento pela distância da amada e a vida dos pastores são os temas mais recorrentes, mais presentes. A jovem Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão foi o objeto de seu amor e ficou imortalizada na lírica de Gonzaga como Marília de Dirceu, assumindo a caracterização de pastora e musa. Pelo envolvimento com a conjuração, esse poeta foi preso e deportado para Moçambique, né, na África, onde escreveu então a maior parte de sua obra. Em termos formais, a poética apresenta uma linguagem simples, dinâmica, mais emotiva e espontânea, e uma certa flexibilização em relação às convenções árcades, embora a temática transite pelos tópicos clássicos e convencionais do arcadismo, né? Então, se a temática dele transita entre esses tópicos clássicos e convencionais do arcadismo, é porque ele vai apresentar, né, essas características do arcadismo, mas ele também vai apresentar características fortemente marcadas pelo classicismo, né? Continuando. No poema lírico intitulado Marília de Dirceu, que é considerado uma das líricas amorosas mais populares da literatura de língua portuguesa, a musa é apresentada de forma mais realista e não tão idealizada quanto as de outros poetas, como as de Cláudio Manuel da Costa, por exemplo. Composto por liras divididas em duas partes, ou seja, uma referente ao passado e outra referente ao futuro, o poema consiste em uma espécie de diálogo de Dirceu com sua pastora Marília, embora só a voz de Dirceu seja nele representada. Então, ele vai supor aqui, né, um diálogo entre Dirceu, entre ele, né, e a Marília. Entretanto, na verdade, a voz, né, que está simulando, né, esse diálogo é a voz de Dirceu. Né? A gente sabe que, inclusive, essa questão da voz, né, gente, que existe uma temática, um debate muito importante a ser feito. A mulher, ela demorou bastante a escrever, né, se a gente faz uma comparação com o gênero masculino. Então, percebam que esse é um tópico, né, bastante importante, essa questão do gênero, enfim. Então, embora só a voz de Dirceu seja nele representada. O eu lírico trata da saudade, do sofrimento amoroso devido à distância da amada, dos sentimentos de injustiça e temor em relação ao futuro derradeiro, né? No caso, a morte. Ele escreve ainda poesia satírica, e é que quando nós falamos de poesia satírica, é importante que a gente se lembre de Gregório de Matos, que faz parte do Barroco e que apresenta as suas vertentes, né, literárias, como, por exemplo, ele vai falar sobre a vertente religiosa, sobre a vertente lírica, sobre a vertente satírica, né, que é essa que criticava, e também sobre a vertente mais erótica, certo? Então, há aqui uma relação, né, sempre, o que é uma poesia satírica? É uma poesia que critica. Escreve ainda, então, poesia satírica, o que caracteriza o poema Cartas Chilenas, escrito entre 1787 e 1788, e composto por 13 cartas. Nele, assumindo a alcunha de Critilo, o eu lírico dirige-se ao amigo Doroteu para falar sobre os desmandos administrativos e também sobre a corrupção de Luiz da Cunha Menezes, governador da capitania de Minas, denominado no poema como Fanfarrão, Minésio, ou seja, rei dos Peraltas. O poeta ambienta os acontecimentos no Chile, que representa o Brasil, e a sua capital, Santiago, né, que representa a cidade de Vila Rica. Em termos formais,
O poema foi escrito em versos decassílabos e não apresenta rimas, em estilo alegórico, mas bastante agressivo, né? Bastante agressivo porque, de fato, né, um poema satírico, ele acaba sendo mais agressivo porque a função é criticar, né? E as críticas, elas têm esse tom, né? Elas podem ter esse tom. Poesia Árcade, de Basílio da Gama. Então, ele estudou no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, com a aspiração de entrar, de fato, na vida eclesiástica, porém foi preso em Portugal, acusado de ser partidário dos jesuítas, num momento, e por que que, né, por que acusado? Por que que isso tem um tom ruim, né? Porque nesse momento os padres haviam sido expulsos dos domínios portugueses. Depois ele foi para a Itália, onde associou-se à Arcádia Romana. A sua obra mais importante é o poema épico intitulado O Uruguai, 1769. Então, um poema épico, ele vai trabalhar com grandes feitos, ele vai trabalhar com a ideia de um herói, né? E esse livro, né, esse poema fala sobre o quê? Esse enredo gira em torno da luta dos portugueses e espanhóis contra os índios e os jesuítas dos Sete Povos das Missões, os quais são derrotados pelas tropas portuguesas e espanholas. Ele foi escrito em 5 cantos, sem estrofação, em versos decassílabos e brancos. Versos brancos são versos sem rima. Esse conceito vai aparecer bastante, vai demorar ainda, né, mas vai aparecer bastante lá em Modernismo. O poema carrega um tom anti-jesuítico, já que os jesuítas são figurados agora como vilões. Percebam, né? Os jesuítas não tinham essa conotação, né? Lá em quentismo eles foram muito, lá quando nós estudamos quentismo eles foram muito importantes, né? Por conta da catequização, enfim. E tem como personagens heróicos, olha aí, né? Tem que ter o herói. E tem como personagens heróicos o branco Gomes Freire de Andrade, que é o líder das tropas lusitanas e espanholas, e o indígena Cacambo, que em meio ao combate incendeia o acampamento, mas acaba morto. O padre Balda quer casar seu filho Baldeta com Lindóia, filha gente, que nome difícil, né? Filha de Cacambo, de Cambo, que se recusa e prefere a morte. Esse é o episódio de maior lirismo do poema. Diferentemente dos poemas épicos da Antiguidade Clássica, ou seja, Ilíada, Odisseia, né, que se referiam a fatos de um passado distante, nesse o poeta narra um fato que é recente na época, né, ocorrido há 10 anos aproximadamente, mas com notável referência histórica e foco nas virtudes morais dos indígenas. À semelhança das epopeias tradicionais, Ilíada e Odisseia, né, o poema apresenta proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Esse padrão nós vimos quando falamos sobre os Lusíadas de Camões, né? Essa proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. O poema foi dedicado ao irmão do Marquês de Pombal, numa clara exaltação à política pombalina, e embora os versos de abertura já demonstrem que os verdadeiros heróis dessa aventura épica são os europeus, o poema prenuncia um dos elementos do romantismo, que é a preocupação com causas indígenas. Quando nós falarmos sobre romantismo, né, que foi dividido em 3 gerações, a primeira geração é conhecida como nacionalista e indianista, né, porque o índio vai ser o herói nacional. Um exemplo disso é o livro Iracema, de José de Alencar, que retrata, né, a Iracema, que é conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel. Então, a preocupação com causas indígenas, a descrição da natureza tropical, o choque entre culturas e o massacre de que os indígenas brasileiros foram vítimas durante a colonização. Vamos falar então agora sobre Frei José de Santa Rita Durão. Ele, então, é considerado o precursor do indianismo no Brasil. O Frei, professor de teologia, foi orador e também foi poeta. A sua obra literária é o poema épico intitulado Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia, publicado pela primeira vez em Lisboa em 1781, considerado a primeira obra que tem como personagem de destaque o indígena, né, o habitante nativo do Brasil. O índio, ele vai ser retratado, né, muito fortemente lá na escola literária intitulada Romantismo, como eu falei.
Então, além disso, a obra aborda costumes e tradições indígenas, além de traçar características das terras brasileiras em tom de exaltação. E o romantismo, né, na primeira geração, como eu falei, que se chama nacionalista ou indianista, vai haver por parte do sujeito poético uma exaltação, de fato, né, eh, vai haver uma exaltação da terra. Inclusive, a gente tem aquele poema, né, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, que é um poema muito conhecido. Segue o modelo da épica camoniana, estruturado em 10 cantos, em versos decassílabos e oitava rima, e apresenta as partes tradicionais da épica clássica, porém não conta com presença da mitologia pagã. Narra as aventuras de Diogo Álvares Correia e sua lendária experiência entre os índios. Apelidado de Caramuru pelos nativos, ele naufragou no litoral da Bahia e passou a viver junto dos nativos. O poema também apresenta um episódio lírico que descreve o amor trágico entre Diogo Álvares e a Índia Moema, mas eles são impedidos porque a Diogo Álvares está destinada como esposa para Paraguaçu. Obedecendo a essa determinação, ele parte para a Europa com a intenção de batizar Paraguaçu e recebê-la em matrimônio. Moema, amante indígena, abandonada, atira-se ao mar e nada atrás de Diogo, entretanto a busca resulta na trágica morte de Moema. Queridos, eu separei aqui algumas questões sobre esse capítulo, ok? E aí, dessa forma, nós terminamos, então, essa apostila, apostila 1. Então, vamos lá, para que o vídeo não fique tão grande assim. Separei aqui a questão 2. Vamos a ela. Examine a tela do pintor Alvan Fischer. Então, temos aqui a natureza, os animais, temos ali um homem admirando a natureza, né? Parece que está com uma criança a seu lado. Beleza. É possível relacionar essa tela a quê? As cantigas trovadorescas de amigo, cujo tema principal é o deleite que as pessoas experimentam no campo, ao ideal de distanciar-se das cidades, Rogério Urbain, típico das sátiras de Gregório de Matos, aos sermões de Antônio Vieira, em que ele nega o acesso ao paraíso aos indivíduos que optam por viver isolados do convívio social. Letra D, o arcadismo, que valoriza a vida simples e a proximidade entre homem e natureza. Letra E, a tranquilidade dos cenários nas peças moralizantes de Gil Vicente, com o alto da barca do inferno. Então, aqui, gente, nosso gabarito vai ser letra D. Né? Essa tela está fazendo referência ao arcadismo, que valoriza a vida simples e a proximidade entre o homem e a natureza. A letra B diz que é possível relacionar essa tela ao ideal de distanciar-se das cidades. Rogério Urbain, típico das sátiras de Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele não faz parte do arcadismo, ele faz parte do barroco, tá? Então, gabarito da questão 2, letra D de dado. Vamos à questão 3. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Assinale a alternativa que contém uma característica da comunicação poética, típica do estilo barroco, existente no quarteto apresentado. Então aqui, gente, o que é quarteto? Nós temos aqui uma estrofe que tem 4 versos, né? Então, temos um quarteto. O que a gente consegue perceber nesse quarteto? Reflexão sobre o caráter humano da divindade, associação da natureza com a permanência da realidade espiritual, presença da irreverência satírica do poeta com base no paradoxo, utilização do pleonasmo para reforçar a superioridade do cristianismo sobre o protestantismo, letra E, uso de ideias contrastantes com base no recurso da antítese. Gente, nosso gabarito aqui vai ser letra E, porque eu falei para vocês que se vocês ficassem apenas com uma palavra para gravar, para fazer uma referência, né, um resumo sobre barroco, essa palavra poderia ser conflito, dualidade, né? Então, a antítese é essa figura de linguagem que trabalha nesse campo da oposição. Então, a gente tem ali luz, né? Então, a gente tem luz e noite, né? Tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então, ó, nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, ele nasce, mas ele já, né, ele não dura. Então, a gente tem aí essa antítese, esse
Sol nasce e, entre aspas, ele já morre, né? Para que no outro dia ele possa nascer de novo. Então, depois da luz segue a noite escura. Olha aí, mais uma vez a antítese. Em contínuas tristezas, alegria. Tristezas, alegria. Então, na verdade, a gente tem aí uso de ideias contrastantes com base no recurso da antítese. Então, gabarito da questão 3, letra E. Agora vamos à questão 5. Uma questão bem legal. Texto 1. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Zé Rodrigues e Tavito. Texto 2. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, ou seja, o campo é melhor, né? Aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converte em afetos de alegria. Então, a gente tem aí uma intertextualidade, né, uma relação entre esses textos. Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem é o uso da emoção em detrimento da razão, o desejo de enriquecer no campo, a dedicação à produção poética junto à natureza, o aproveitamento do dia presente, o sonho de uma vida mais simples e natural. Então, aqui, gente, o gabarito da questão 5 vai ser a letra E, né? Plantar meus amigos, meus discos, né? Meus livros. E aí, depois, o outro texto, né? Ele tem essa mesma vibe, né? Então, o sonho de uma vida simples e natural, distante dos centros urbanos, porque o centro urbano é um lugar horrível e a cidade, né? O local urbano é ruim, é horrível, e o campo é um local ameno. Vamos agora à nossa última questão, para que nós possamos encerrar a apostila e a nossa aula. Então, questão 12 temos aqui. Questão do Enem. Sermão da 60ª. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto? Não há um homem que um sermão entre si, não há um homem que um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande, tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. Então, ele está dizendo que esse vai ser o assunto, né? Vai ser a matéria do sermão. Ele é uma introdução a esse sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e também a vós. A mim para aprender a pregar, a vós que aprendais a ouvir. No sermão, Padre Antônio Vieira questiona a eficácia das pregações, né? Para tanto, ele apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal o quê? Então, a gente tem aí provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão, conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações, apresentar questionamentos para os quais a igreja não possui respostas, inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações, questionar a importância das pregações feitas pela igreja durante os sermões. Então, aqui, gente, ele avisa que essa vai ser a matéria do sermão. Então, ele usa várias perguntas. Para que objetivo? Por que ele faz isso? O nosso gabarito aqui vai ser letra A, para provocar essa necessidade e esse interesse, porque ele diz, esta tão grande, tão importante dúvida, então ele está qualificando essa dúvida, né? Essa dúvida não é uma dúvida qualquer, não. Ela é grande, ela é importante, ela vai ser a matéria desse sermão. Quero começar pregando-me a mim, né? Então, ele faz isso para quê? Para provocar a necessidade, né, a curiosidade, o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que vai ser abordado nesse sermão. Então, o gabarito da nossa questão 12 é letra A de amor. É 12, né? É. Queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Então, dessa forma, a gente encerra o livro 1 e na próxima aula, então, daremos início ao nosso livro 2. Boa semana, bons estudos, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula. Beijinhos!